Presidente, tentar falar então com a máscara, mas não é fácil. Todo mundo sabe, e eu já tinha, desde o início do ano eu tinha me programado para fazer essa tribuna. Todo mundo sabe que em 2018, antes das eleições, eu era um que batia muito, sendo que nós tínhamos que cessar a época do PT, a época da roubalheira, que tinha que ser dado um basta. E votei nesse governo que está aí, mas a partir do ano passado algumas coisas começaram a me intrigar. Eu quero fazer, então, essa constatação que eu fiz agora há pouco. Tivemos vários avanços no decorrer do primeiro ano, reforma da Previdência, a economia estabilizou, geração de empregos, o índice de criminalidade, 10 mil mortes foram poupadas no ano passado, 20% do número de homicídios foram diminuídos, um sério de avanços. Mas o momento em que se começou a levantar suspeitas sobre os filhos do presidente, começaram fatos estranhos. E eu nominei aqui para que o pessoal faça uma noção diferente. Não precisa tirar esse para bandido, aquele para herói, esse é aquele. A partir do ano passado, o COAF saiu do Ministério da Justiça. Por quê? Porque o COAF deu os primeiros relatórios do filho do Bolsonaro envolvido na rachadinha, o senador Flávio. Aí saiu, misteriosamente saiu do COAF, foi para o Ministério da Economia, se não me engano, enfim. O presidente Bolsonaro e todos nós defendimos que a partir da condenação de segunda instância, o preso, o bandido devia ser preso. Era bandeira desse governo. Misteriosamente, depois que começaram a investigar os filhos do presidente, esse tema saiu do ar. Foi rejeitado e o presidente nunca mais falou uma palavra e se tornou contra a condenação à segunda instância. A lei de abuso de autoridades foi outro projeto que teve pontos gravíssimos no entendimento de quem combate o crime. É uma lei que veio para proteger bandido. Obviamente que tem alguns pontos positivos nessa lei, mas notoriamente ela vem para proteger bandido. Alguns pontos foram pedidos para serem vetados pelo presidente e estranhamente não foram, como foi a questão do juiz de garantias. Para quem não sabe o que é juiz de garantias, tem que pesquisar um pouco para ver o quão malífico é também no serviço da polícia. Bandido achou uma maravilha e o presidente Bolsonaro não vetou o juiz de garantias. Pelo juiz de garantias, que vai entrar em vigor, acho que na metade do ano, se nós começarmos uma investigação aqui pedindo um mandado de busca, uma quebra de sigilo telefônico para o juiz de Barbosa, vai ter que vir um juiz de Porto Alegre, de Bento, de qualquer outro lugar para julgar depois esse inquérito que for mandado para o fórum. É assim esse juiz de garantia. É uma aberração. É uma aberração. A OAB adorou. A OAB e político corrupto. Adoraram, só, ninguém mais. E passou em branco porque estavam investigando os filhos do presidente. Então, mudou de uma forma no momento que começaram a investigar os filhos do presidente. Agora tem questão do gabinete do ódio, fake news, e não tem nada que chegue no presidente. O presidente, a princípio, é uma pessoa idônea, correta, mas que tudo leva a crer, estava tentando interferir para saber o que estava acontecendo com os filhos dele. Imagina que maravilha se fosse isso. Se eu pudesse saber quem vai me investigar, o que vai acontecer comigo. É um espetáculo. Então, nesse sentido, não podemos concordar com isso. Um governo que vinha muito bem, volta a falar. Parece agora que vão nomear um padrinho do filho de um dos presidentes para chefe da Polícia Federal. Maravilha. E o juiz e o ministro da Justiça, o cotado, é outro ex-chefe do gabinete de um dos filhos. Então vai ficar uma maravilha. Para quem gosta de combater corrupção, é horrível. Mas para quem quer se proteger, é ótimo. Eu gostaria de ter
sei lá, alguém que me desse informação sempre quando vão acontecer alguma coisa contra mim. Não, na verdade não gostaria, porque a pessoa que preza pelo correto não pode pensar dessa maneira de querer, Aleph, que investiguem os outros, que atinjam os outros, mas não cheguem nos meus. Não podemos admitir isso. E se é isso que tudo leva a crer que está acontecendo, é triste, tomara que se resolva da melhor maneira possível, mas não podemos aceitar interferência em nenhum trabalho policial. Já pensou se o prefeito chegasse e quisesse saber o que a gente está investigando aqui na Polícia Civil? Quem nós estamos investigando? Não tem coerência, não tem lógica, são separados. A Polícia Federal é uma ferramenta do Estado, não de quem do político que está lá. Mas, enfim, essa é a minha participação sobre essa questão do governo atual. Outro tema, presidente, que eu quero falar aqui é sobre as cadeiras. Cadeiras desse plenário. Eu acho uma crueldade o que algumas pessoas têm se feito, uns falsos moralistas que sem falar, imagina 15 mil ser em cadeira, presidente. E essas cadeiras começou no meu mandato do ano passado, eu como presidente pedi para a Josiane e para o William fazer a cotação para nós comprarmos, porque foi reformado o plenário e as cadeiras estavam em péssimas condições. E aí fazer esse escândalo, e alguns que vão para a rede social fazem essa estardalhaço, porque é muito fácil bater no vereador. É fácil demais. Eu queria que esses moralistas, Denir, fossem bater no STF. E eu vou dar uma dica aqui, Max, se puder divulgar. Procurem aí, vocês moralistas, regalias dos ministros do STF. Aí vocês vão achar um campo minado de coisas para vocês moralizar. Porque vocês sabiam que o ministro do STF tem 222 funcionários cada um? O ministro do STF ganha quase 40 mil reais, e eles ganham 11 mil reais de auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio funeral, auxílio natalidade. Então eles têm um monte de coisa. Por que só no Poder Legislativo de Carlos Barbosa que cai essa carga? É impressionante. Quando foi protocolado o projeto dos aumentos, que todos os anos são protocolados em março, houve outra reação absurda dos nossos falsos moralistas. Tem tanta coisa errada nesse país, tem tanta coisa, tanta gente mal intencionada que estão nos órgãos públicos, e aqui eu vejo fazer essa crueldade com a presidente, com a mesa diretora e com todos os vereadores aqui. E os vereadores aqui, eu vou me tirar fora, que a maioria de vocês trabalham muito, indo para visitar bairros, enfim, é coisa que eu não faço. Eu admito que eu não faço. Eu recebo informações, dicas, eu vou tentar ver e tal, estudo os projetos, mas não tem esse papel que vocês fazem demais. E aí os moralistas, porque o vereador ganha 3 mil reais para se reunir uma vez por semana, e a responsabilidade dos senhores vereadores. Tudo que passa no Poder Executivo passa pelo Poder Legislativo. Então, mais uma vez, senhores moralizadores do Facebook, procurem regalias ou benefícios dos ministros do STF. É um prato cheio para vocês botar lá, postar tudo que quiser. Mas por causa das cadeiras, não. Ou se fosse por causa das cadeiras, tinha que ser para mim. E hoje a presidente me falou que ela tinha suspendido essa licitação há mais de 40 dias, 30, 40 dias. Veja o absurdo. Antes de começar praticamente a pandemia, já tinha cancelado. Poder Legislativo, Denir, gasta 1,5 mais ou menos dos 7% que tem direito. Todos os vereadores são empenhados na maior austeridade possível. Ninguém desperdiça dinheiro público. Não temos assessores, não temos motorista, não tem nada. É só o salário do vereador que se dedica aqui sim uma vez por semana. Mas tem as comissões, tem as visitas que todos os vereadores fazem, constatar os problemas em toda a cidade. Vão buscar emendas. Enfim, é uma crueldade desnecessária isso. Então, por favor, moralizadores da internet,
virem os seus canhões um pouco para o STF. O Poder Judiciário, se vocês olharem no Poder Judiciário, tem muita coisa errada também. Por que só o Poder Legislativo? Então vamos botar a mão na consciência. Eu já vou dar parte, se eu quero terminar, daí falando da indicação que eu já falei, também é o meu terceiro assunto, vereador Rosália. E a comissão que nós fizemos parte, nós estamos analisando, já conversamos com o Sindispub também, uma proposta alternativa está andando, a comissão deu andamento nesse assunto, porque esses projetos vão ter que vir para a pauta, eles estão suspensos os prazos agora, porque fizemos um pedido de informação para saber o real impacto na redução orçamentária do município em razão dessa crise. Então, assim que retornar o pedido de informações, a comissão seguramente vai se reunir, vai tomar as decisões e apresentar o relatório, e também, se for o caso, de apresentar emendas com relação à reposição anual dos servidores públicos, que todos os anos tem essa reposição. Tem anos que dá negativa e não se tem nada, tem anos que dá 1, tem anos que dá 2, esse ano que foi atípico que deu 6%, e 6 e pouquinho. Então, vereadora Rosália, por favor, depois eu concluo. Obrigado, vereador Baroni, pela parte. E, mais uma vez, você traz assuntos bem importantes. Gosto da maneira que tu tens de trabalhar, e não é por nada que você já se reelegeu, por ser sensato, por enxergar, de notar as coisas e não ter medo de falar. Porque a gente não pode abrir a boca quando se fala em governo estadual ou governo federal. Se mencionar, é uma loucura. Eu penso que no momento mais difícil que o país está passando, eu falei na tribuna antes, nós estamos com estiagem, H1N1, dengue e o coronavírus. O pior momento que a gente está passando, em vez dos governantes estarem dentro dos gabinetes, pensando numa solução, pensando em buscar estratégias para nós passarmos por isso da melhor maneira, eles estão brigando para esconder crime, eles estão brigando para egos, para interesses. É muito triste. É muito triste para a população, é muito triste para Carlos Barbosa, que 80% defendeu e continua defendendo, então é muito triste a gente ouvir isso. Mas faz parte, né, isso também, e vamos esperar que Deus ilumine, é a única coisa que a gente pode pensar, é que Deus ilumine a cabeça desses governantes, porque nós dependemos deles, infelizmente. A gente depende das decisões deles, e não é o momento para estar brigando por ego. E isso, uma das coisas que eu quero colocar também, que eu não gosto de mencionar aqui, porque eu sou funcionária pública, então dá a impressão que eu estou puxando brasa para o meu pé. Agora, fazer o que fizeram com o dissídio de 600 funcionários públicos, isso quase 300 professores, chegou a ser desumano, porque o dissídio é um direito, já gastaram isso, porque é desde fevereiro do ano passado até março desse ano, era simplesmente uma reposição, que teve ano que não deu nada, ninguém mencionou que não deu nada. Obrigada, vereador Baroni, parabéns pelo tema. Obrigado, vereadora. Presidente pediu a parte também. Sim, colega vereador. Então, deixando o esclarecimento aqui da mesa diretora, da Câmara de Vereadores, então já enganjado na tua explanação, que foi realmente de muita estranheza, né, ter sido noticiada essa licitação há quase um mês depois de ter ocorrido, e justamente quando a mesma já teria sido suspensa há 40 dias atrás. Então, não temos como pensar ao contrário do que essas pessoas, enfim, querem colocar a população contra a Câmara de Vereadores, contra o trabalho da Câmara de Vereadores. Então, na última sexta-feira, no dia 24, a mesa diretora, então, tentou esclarecer, através de um ofício, se colocou à disposição para esclarecimentos, mas, novamente, como nem na primeira reportagem, nem nesta, entrou em contato com a Câmara de Vereadores em momento nenhum, e dando a entender, então, nesse último sábado, que a Câmara desistiu da compra por causa da publicação, quando esta já está
suspensa há 40 dias atrás. Então, temos todos os dados aqui, temos todas as provas. Quem quiser, quem tiver interesse de estar entrando em contato com a Câmara de Vereadores, para realmente mostrar que o nosso trabalho aqui é importante para a comunidade. Como você mesmo disse, todo mundo comentou, estamos num momento tão difícil, né? E esse tipo de picuinha, esse tipo de assunto, é muito difícil para nós aqui estar lendo comentários maldosos na internet, né? Então, falo por mim, falo pela mesa e falo por toda a Câmara de Vereadores. Obrigada, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Baroni, pela parte. Eu quero comentar da indicação da bancada do MDB e dizer que essa indicação ela só é para os agentes políticos. Fica bem claro que é vereadores, prefeito, vice e secretários. Tá? E pedimos, o projeto vai vir aqui com esse reajuste, pedimos aos colegas que votem contra o reajuste e se mantenham os salários como estão hoje. E estamos pedindo para a mesa diretora encaminhar um projeto congelando os salários para os próximos 4 anos. É uma sugestão nossa, nós nos reunimos e decidimos provocar isso, porque é inconcebível o que acontece na nossa comunidade, e não só na nossa comunidade, parece que é incrível, é muito fácil bater no vereador. Eu, outro dia, numa rede social, eu não me aguentei e tive que responder. E eu pedi para eles, não me responderam até hoje, se eles rejeitaram o dissídio deles. Se nas empresas que eles trabalham tiveram o dissídio, eles disseram para o patrão, não quero o dissídio, deixe para as entidades. Ou se eles são empresários, eles não passaram o dissídio para os seus funcionários. E o dissídio é lei, é simplesmente o repasse da perda que tu teve num ano para o outro ano. Mas nós sugerimos, e tenho certeza absoluta que a maioria ou todos os vereadores são favoráveis a essa sugestão, e nós mais uma vez vamos segurar os salários e para a próxima legislatura também que seja congelado. Mas bater na Câmara de Vereadores não é de hoje, é de muitos anos. Moralista de plantão, como falou o vereador Luciano, eles batem na Câmara de Vereadores, só que não olham o que talvez os filhos, os familiares, alguém fazem ali fora, muito pior do que eles estão achando que é feito aqui nessa casa. Eu falo dos que batem em qualquer situação, vereador Luciano. Não simplesmente nessa situação do dissídio, ou agora na compra das cadeiras, onde que há poucos dias foi devolvido 150 mil para investir agora na saúde, para a defesa do Covid, para atacar o Covid. Então é lamentável isso. Obrigado, vereador. Obrigado, Denir. Então eu concluo dizendo que, diferentemente do que já foi propagado outra vez, eu não tenho problema com crítica. Quem vai me criticar pelo que eu falei do governo federal, pode me criticar, mas antes pesquise sobre o COAF, a saída do Ministério da Justiça, a condenação em segunda instância, pesquisem sobre isso, é importante, a lei do abuso da autoridade e o juiz de garantias. Pesquisem, depois podem me criticar. Com relação à nossa função, Denir, presidente, todos sabem que o vereador tem muita responsabilidade. Quantos avanços para todo o município passaram por esta casa? Então, a gente tem com certeza nosso valor e ninguém aqui se beneficia ou se quer botar a mão de forma ilegal no dinheiro público. Nós fazemos a nossa parte, sim, presidente, e moralizadores de plantão também. Pesquisem benefícios, ministros, STF. Prato cheio. Obrigado.